E o governo de São Paulo divulgou um documento com novas regras sobre o uso de celulares em escolas. As medidas têm base na lei federal que proíbe o uso dos dispositivos dentro e fora da sala de aula. O nosso repórter Renan Fiuza tem as informações para a gente. Vamos acompanhar. A Secretaria Estadual de Educação divulgou uma espécie de cartilha, um documento com orientações a respeito da proibição de celulares nas escolas. E aí eu trago para vocês informações que constam nesse documento, como, por exemplo, a forma de armazenamento dos aparelhos. Além disso, incentivos de campanhas para desencorajar o uso de celulares dentro das unidades escolares e ações também para conscientizar toda a rede estudantil. E aí a gente fala de direção, professores, alunos e também pais e tutores, né? Uma das ações indicadas pela SEDUC é o de apoio psicossocial para aqueles alunos que têm, de certa forma, uma dependência emocional com esse aparelhinho aqui, ou seja, não conseguem desgrudar dos celulares e a partir de agora, a partir deste ano, terão de ficar sem o aparelho dentro e fora das salas de aula. Trago para vocês aqui uma arte que a gente preparou para trazer mais detalhes a respeito do que pode e o que não pode com os celulares a partir de então, né? Olha só, nessa arte diz o seguinte: o que está proibido. A utilização de celulares, smartwatches, que são aqueles relógios inteligentes, e também os tablets. Além disso, a medida vale dentro e fora da sala de aula, incluindo os horários de recreio, de intervalo. É claro que muita gente se pergunta, mas em nenhum momento o aluno vai poder ter acesso ao aparelho celular? Tem em alguns casos específicos o uso do aparelho para fins, por exemplo, pedagógicos, como planejado pelos professores e também pela direção, mas sobretudo com orientação dos professores. E é claro, também o celular poderá ser usado pelos alunos em caso de necessidade, perigo ou então de situações inevitáveis. Vamos só lembrar para a gente finalizar que a ideia é que essa cartilha, essas informações já estejam sendo apresentadas aos alunos do estado de São Paulo desde o primeiro dia de aula nessa retomada. Algumas escolas privadas particulares já retomaram, mas a gente sabe que as unidades públicas ainda não. Então a determinação é que desde o primeiro dia de aula, essa determinação já passe a valer aqui no estado de São Paulo. Finalizando o descumprimento dessa regra, o aluno será chamado, né, pela direção, o professor terá de comunicar à direção da escola e, por fim, esse aluno é reincidente, os pais serão convocados a prestarem esclarecimentos e, claro, terão orientações repassadas pela direção para que eles conversem com os alunos, com os seus filhos.